Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula. A aula de hoje são os processos de transmissão de calor. E muito bem, nós já estudamos, já entendemos que o calor é o fluxo de energia térmica que vai fluir de um corpo com temperatura maior para um corpo de temperatura maior. E ele vai fluir num processo natural e espontâneo. O que eu quero dizer com isso? Ou qual é a importância disso? Isso quer dizer que é um processo que ele vai espontaneamente acontecer na natureza? Será que eu fui redundante? Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que este processo ele vai toda vez que é possível acontecer na natureza. Por isso que ele é espontâneo. Ninguém precisa, né, motivá-lo, incentivá-lo. Você não precisa dar o play nesse evento para que aconteça. A troca de calor é natural, é espontânea de acontecer na natureza. E por que nós precisamos conhecer os processos de transmissão de calor? Saber como o calor pode então fluir de um corpo para outro. Bom, nós precisamos conhecer principalmente porque, na maioria das vezes, nós queremos evitar que aconteça a transmissão de calor. Sim, quando você precisa vencer o inimigo, você precisa saber como ele atua, você precisa conhecê-lo. E nós, muitas das vezes, nós queremos impedir que essa troca de calor aconteça, né? Quando nós queremos isolar termicamente alguma coisa, impedir que alguma coisa troque de calor com ela. Ou porque queremos que algo se mantenha quente e não perca calor para o ambiente, ou porque queremos que algo se mantenha frio e não queremos que ela receba calor do ambiente ou de algum meio externo. Então, nós principalmente estudamos os processos de transmissão de calor por isso. E também estudamos os processos de transmissão de calor para entender como eles funcionam, porque muitas das vezes nós queremos potencializar a transmissão de calor ou a troca de calor, quando nós pensamos, por exemplo, no sistema de um radiador. O que é um radiador? O que é um cooler de um processador? É um sistema que vai acelerar a transmissão de calor de um corpo que está muito quente para o ambiente que está mais frio. Então, para que a gente possa acelerar, potencializar essa troca de calor, nós precisamos estudar e entender como é que o calor se propaga ou transmite-se do corpo mais quente para o corpo mais frio. Tá certo? Bom, então vamos começar? Então, muito bem, já está aí na tela para vocês o primeiro slide falando a respeito do isolamento térmico e roupas com tecidos inteligentes para nos proteger do frio, exatamente. Esse texto traz um pouco aí sobre a Inglaterra, a Grã-Bretanha, na Europa, né? Nem é o lugar mais frio da Europa, o texto diz, mas eles têm então lá mecanismos para você se prevenir do frio, para você se isolar termicamente, se proteger nos dias muito frios, que são bem mais frios do que os dias como hoje. Se você já foi para lugar muito frio, como Europa, Estados Unidos, alguma coisa assim, você deve ter percebido que há uma grande diferença na arquitetura de lá. Né? Por mais que você tenha na rua uma temperatura de, ou talvez você já tenha visto isso na televisão, né? Você está lá na rua, o cara está nevando lá na rua, o cara entra dentro de casa e tira o casaco. Claro, por quê? Porque as construções lá são pensadas de forma diferente. São pensadas justamente para evitar a transmissão de calor do ambiente mais quente para o ambiente mais frio. Ou as roupas lá são pensadas para evitar a transmissão de calor entre o seu corpo mais quente para o ambiente mais frio. Por que a gente está falando disso? Por que a gente está se referindo aos dias frios ou ao frio? Bom, o que é o frio? Há quem diga que o frio não existe. Bom, eu não sei se ele não existe. Há quem diga que o frio é psicológico. Bem, veja só. O que acontece é que o frio ele não é uma grandeza física. Ele não pode ser medido. Não tem como você medir o frio. Não tem nenhuma unidade no SI para medir frio. O que é o frio então, professor? O frio é uma
sensação. Uma sensação que sentimos quando perdemos calor. Então, quando você está sentindo frio, é porque o seu corpo está perdendo calor para alguma coisa, ou para o ambiente, ou para, sei lá, se encostou em alguma coisa, ou pisou no piso frio. Daqui a pouco vamos falar o que é esse piso frio. E o calor está fluindo de você para o outro corpo, então você sente frio. Isso é frio, é essa sensação. Então, eu disse para vocês que principalmente nós estudamos os processos de transmissão de calor para justamente usar de mecanismo para que essa troca de calor muitas das vezes não aconteça. Como é o caso, então, por exemplo, nos dias frios. Nós vamos criar métodos para impedir que o nosso corpo troque de calor com o ambiente, porque o ambiente vai estar muito mais frio que a gente e a gente vai perder essa guerra, vai perder essa batalha se a gente ficar tentando equilibrar a nossa temperatura com o ambiente, né? Então já falamos muito disso, falamos a respeito do que é o equilíbrio térmico, né? O que é o equilíbrio térmico? Dois corpos que têm temperaturas diferentes, se eles entrarem em contato, o calor vai fluir do mais quente para o mais frio. Até quando vai fluir? Até eles entrarem em equilíbrio. Então, se você pega um dia que está aí 5 graus, né? O inverno mais rigoroso de Londrina, 5 graus, se você ficar tentando entrar em equilíbrio térmico com o ambiente, muito provavelmente você vai chegar num equilíbrio muito próximo dos 5 graus. E aí você vai vir a óbito, né? Porque o nosso corpo, você vai morrer de hipotermia. Nosso corpo, nossa temperatura interna não pode baixar de 30, 34, 32 graus mais ou menos, seja, o seu corpo para de funcionar, tá certo? Então, essa lei do equilíbrio térmico, assim como o processo da troca de calor, é espontâneo, é natural, é voraz. Se você não fizer nada, você vai perder calor para o corpo mais frio. Se ninguém fizer nada, dois corpos de temperaturas, e houver a possibilidade, né, dois corpos de temperaturas diferentes vão entrar em equilíbrio. E você não vai querer entrar em equilíbrio com o ambiente num dia muito frio. Vai por mim. Então, por isso que nós falamos então das estruturas. Aqui está o texto sobre as construções, né? Aqui no Brasil a gente não se observa muito isso, né? Até porque as temperaturas mais baixas no Brasil não chegam a causar problema nesse sentido. Se você estiver dentro de casa, já vai estar sossegado. Tá certo? Bom, então nós precisamos, como eu já disse, entender os processos da troca de calor para, muitas das vezes, evitá-los, né? Como a gente está falando aqui dos dias frios. Tá certo? Então aí tem uma foto, né, de uma imagem ilustrando, por exemplo, como é que são as paredes dessas construções inteligentes, essas construções para evitar frio, para manter os ambientes muito quentes. Primeiro são paredes duplas que o que tem e são preenchidas com materiais que impedem a transmissão de calor. Que materiais são esses? Vamos ver a partir de agora, estudando as formas de transmissão de calor. Tá bom? Bom, existem 3 formas de transmissão de calor. A primeira delas é a condução. É a primeira que nós vamos ver aqui, o processo de troca de calor por condução. Bom, então o processo de troca de calor por condução é um processo onde há o contato entre dois corpos, seja o contato direto entre eles ou contato através indireto, através de um terceiro corpo, que pode ser, por exemplo, o ar. Né? E o calor é trocado, veja só, trocando a agitação térmica entre as partículas. Opa, precisamos voltar lá para a nossa primeira aula, nossa aula de temperatura, o que é calor, o que é temperatura, não é? Então veja que o calor está relacionado com a temperatura e está relacionado com a agitação térmica das partículas. E o processo de troca-calor por condução é você ir encostando uma partícula mais vibrante numa menos vibrante e transmitindo esta vibração, ou seja, é uma transmissão de uma energia cinética.
de uma energia mecânica, né? Literalmente através do contato, né? Como uma ola no estádio, né? Alguma coisa mais ou menos assim. Então você tem partículas mais agitadas porque tem maior temperatura e elas vão entrar em contato com as partículas de menor temperatura que estão menos agitadas e você vai transmitir essa vibração térmica ou este movimento mecânico aí, não é? Então ele se dá, o processo de troca de calor por condução se dá assim, transmitindo então esta energia mecânica de vibração de uma partícula para outra. É por isso que o corpo precisa estar em contato precisa haver o contato do corpo mais quente com o corpo mais frio para que haja essa condução. Agora, esse contato não precisa ser direto, né? Como eu disse, pode ser o contato do ar, por exemplo, né? Tá certo? Se você chegar, se você estiver perto de um corpo muito quente, ele pode aquecer o ar que está ao redor e esse ar ir transmitindo, né? Fazer essas partículas esse ar ir transmitindo o calor para você. Por exemplo, quando você está lá cozinhando, né, mexendo, sei lá o que você está cozinhando lá, com uma colher de metal, se essa colher não tiver um cabo, o cabo for completamente de metal, se não tiver um cabo não, né? Se não tiver um cabo de um outro material, se o cabo for completamente de metal, você vai perceber que essa colher vai começar a esquentar a sua mão. E perceba que ela está em contato com o corpo mais quente, ela não é necessariamente o corpo mais quente. Ela só tem. Então você não está em contato direto com a panela, mas está havendo a transmissão de calor entre a panela e a sua mão através de um terceiro elemento ali. Então precisa haver o contato entre os corpos, mas esse contato não precisa ser necessariamente o contato direto. Tá? Então essa troca de calor não pode acontecer no vácuo, né? Porque eu preciso estar em contato com outro corpo, eu preciso ter matéria ali encostando uma na outra. Tá certo? Então, se eu tiver este contato, se eu tiver essa possibilidade, esse calor então vai fluir, né, uma quantidade Q de calor, vai fluir do corpo mais quente para o corpo mais frio em um dado instante, né? Então, fluxo de calor. O que é fluxo? Fluxo é a quantidade de alguma coisa passando de um para o outro em um dado tempo. Isso é fluxo, tá certo? Tá legal? Bom, como é que esse fluxo vai acontecer? Então, por exemplo, aqui nós temos a exemplificação, né? Não é bem exemplificação, é representação gráfica do que poderia acontecer. Então, você tem uma temperatura maior aqui, um corpo com maior temperatura, né? um θ1 aqui, ou um T1, e aqui um T2, sendo T1 maior que T2, o calor vai fluir através desse corpo, essas partículas vão ficar mais agitadas e essa vibração vai começar a ser transmitida. Então, há um requisito microscópico aqui, tá, de ter essas partículas, ou dessas partículas terem a condição de transmitir esta vibração. Nem todo material vai ter essa possibilidade. Por quê? Porque, veja, se as partículas do corpo precisam, então, transmitir essa vibração mecânica de um ponto para outro, você há de concordar comigo que essas partículas precisam estar, de alguma forma, ter uma certa liberdade ali. Tá certo? Ter uma certa liberdade ali. Se essas partículas forem pouco livres, este material, essa substância, não vai realizar muito bem esta condução. Tá? Porque eu preciso transmitir esta vibração mecânica aí de um corpo, de uma partícula de um lado para outro, né? Do lado mais quente para o lado mais frio. Então, nós vamos entender que cada material tem a sua capacidade de transmitir calor por condução. E esta capacidade vai estar ligada ao conto de partículas
livres ou fracamente ligadas ele tem, tá certo? Bom, então o fluxo de calor, então quanto de calor vai ser conduzido de uma extremidade para outra, ele vai depender, claro, vai depender, essa equação parece uma equação muito complicada, mas nem chega a ser. Ele vai depender, claro, da diferença de temperatura. Então lembra lá da ideia, você tem uma barra metálica, por exemplo, né, ó, e você tem aqui uma temperatura T1 que é maior que uma temperatura T2. Quanto de calor vai fluir para cá? Esse calor, claro, vai depender da diferença de temperatura. Claro, porque se não houver diferença de temperatura, nem há troca, nem há fluxo de calor. Tá? Então, ele vai ser diretamente relacionado com a troca, com a diferença de temperatura. Quanto maior essa diferença, maior o fluxo de calor por condução. Ele vai ser diretamente proporcional com a área de contato, não é? Ó, com esta área aqui, ó. Tá, ó. Deixa eu conseguir desenhar a área da secção transversal, ou seja, a área de contato. Quanto maior for essa área, vai ser mais fácil para as partículas fazerem a transmissão dessa vibração mecânica. Claro, porque quanto maior for essa área, mais partículas eu vou ter em contato com a fonte mais quente. Então, num mesmo instante, eu vou ter mais partículas aumentando a sua vibração e transmitindo ela, por exemplo, para outra extremidade da barra, como é esse nosso exemplo aí. Então, claro, o fluxo de calor vai ser diretamente proporcional à diferença de temperatura, diretamente proporcional à área de contato, à área da secção transversal. E vai ser inversamente proporcional à espessura deste corpo que vai estar entre as duas fontes térmicas. Então, se você pegar um isolante térmico, quanto mais espesso ele for, mais ele vai isolar uma extremidade da outra. Claro, porque o calor precisa fluir, né, entre as partículas aí. Quanto maior for esse caminho, menor vai ser o fluxo. Não é? Tá certo? Menor vai ser o fluxo. E aí, claro, talvez o cara mais importante para nós hoje é uma certa constante chamada de coeficiente de condutibilidade térmica, o nosso casinho. O que é esse cara? Esse cara é a constante que vai dizer quão bom condutor térmico é o material. O quão bom condutor térmico é o material. A capacidade que aquele material tem de pegar e transmitir a vibração mecânica termomolecular de um ponto para outro. Tá certo? E como eu já adiantei um pouquinho para vocês, a capacidade de condução térmica, então, de um corpo vai depender do quão ligadas vão estar as suas partículas, né? E da capacidade de você fazer essa transmissão, né, de uma vibração de uma extremidade para outra. Por isso, se a gente for olhar para a tabela que traz os coeficientes de condutibilidade das substâncias, nós vamos ver que os melhores condutores são quem? São olha aqui, os melhores, quem tem o maior coeficiente de condutibilidade? Zinco, alumínio, ouro, cobre, todos eles são metais. Os metais, em geral, são bons condutores térmicos. Por quê? Uma das principais características dos metais é ele ter os elétrons fracamente ligados na última camada, ou os famosos elétrons livres. Não são completamente livres, ninguém, na verdade, não é? Nem os elétrons, mas eles são fracamente ligados, então eles têm essa habilidade em conduzir o calor, né, ou transmitir calor por condução. Então, são os maiores coeficientes. Então, quem tem esses altos coeficientes K, eles vão ser bons condutores. Tá? Quem tem K pequenininho vão ser péssimos condutores. E aí nós classificamos ou separamos os materiais em dois. Aqueles que são bons condutores, que nós chamamos de condutores, e os que são maus condutores, que nós chamamos de isolantes térmicos. Né? Então, são materiais que não são bons condutores de calor por condução. Tem um K pequenininho.
Tá certo? Então, quem são esses? Quem está lá no topo da tabela? O ar em repouso, o isopor, que eu já falei, a lã, o algodão. Olha, quando você pensa em blusa, você pensa em quê? Lã e algodão. Qual é a função da blusa? Aquecer. Não, não fala isso. Quem te aquece é fonte térmica. Quem te aquece é fogo, é aquecedor, é pessoa. Pessoa te aquece, né? Por dentro e por fora. Nós, seres humanos, somos fontes de calor. Tá certo? Mas uma blusa não. O que ela faz, então, professor? Ela é um isolante. Ela impede que você perca calor para o ambiente. Do que são feitas as blusas? Lã, algodão. Materiais isolantes térmicos. E as cobertas, professores? Lã. Os edredões, o plural de edredons. O edredom é feito de lã, algodão. Mais ainda, aqui tem uma sacada muito interessante aqui. Talvez você já tenha parado para pensar, beleza, pô, as blusas de lã e tal, mas as blusas de lã são péssimas, por quê? Porque elas têm furos, né? A blusa de lã não é completamente fechada, ela tem os seus furinhos. Péssima ideia? Não, senhor. Aqueles furos têm uma função. Fazer o quê? Aprisionar ar ali. Aprisionar ar, porque o ar fique parado ali. Por quê? Porque quem está no topo da tabela? Quem é o melhor isolante térmico? Ar seco em repouso. Se estiver ventando, ele está roubando o calor seu. Tá? Ar seco em repouso. Por isso que as blusas de lã são eficientes, mesmo tendo seus furinhos. Por isso aqui em Londrina nem tanto, né? Mas eu que já morei em lugares muito frios, de temperaturas muito baixas no inverno, tu põe uma blusa de lã e põe um que a gente chama de corta-vento, uma jaqueta de napa, ou se você for bem financeiramente, uma jaqueta de couro, né? Porque daí tu impediu que o ar passe por ali e fique tirando o ar e mantenha o ar em repouso ali da blusa de lã. Então ele é um ótimo isolante térmico, não é? Tá certo? O edredom é a mesma coisa. Do que é feito o edredom? Lã. A lã é um isolante térmico? Sim. Sim. Mas o edredom ele é fofinho. Por quê? Porque uma das funções da lã, além de ser um isolante, é aprisionar ar. Porque o ar é um ótimo isolante térmico. O edredom também não te esquenta. Ele te isola. Como é que são aquelas blusas que os caras que vão lá na neve, vão na Antártida? Tem essa grossura assim o negócio. O que tem lá dentro? Deve ter alguma coisa. Lã, algodão, alguma coisa ali. E principalmente ar seco em repouso. Certo? Quando eu era pequeno, eu morava em cidades bem frias, na região mais frias do Paraná, lá em Pitanga, ali, por ali. E eu lembro que a gente não tinha ouvido falar em edredom. A gente tinha uma coisa que era como se fosse o edredom de hoje, que era uma coisa chamada acolchoado. E ele era preenchido com estopa e não essas lãzinhas que a gente tem hoje. E era muito pesado, era bem pesado, bem pesado. E aí a gente ouviu falar que os caras começaram a fazer acolchoado com lã de carneiro, e aí era bem mais leve. Cara, isso é uma sacada que vem da onde? Vem da física. A física está em tudo, não é? Então hoje a gente tem os edredons, né, com lãzinhos, com algodãozinhos lá dentro, que fazem o quê? Aprisionam ar, porque o ar é um ótimo isolante térmico. Aliás, essas são as funções dos pelos, né? Por que a gente tem pelo no corpo? Pelo no braço? Para aprisionar ar. Então no dia mais frio eles se arrepiam. Por que arrepiam? Porque eles conseguem aprisionar mais ar em volta do seu corpo. Não é? Essa é a função. Tá certo? Bom, olhando também para a tabela, a gente vê ali então o tijolo, né? É um bom isolante térmico, então a gente constrói nossas casas com tijolo. Na janela a gente põe vidro, que é um bom isolante térmico também.
né? Eu falei na última aula que o gelo é um bom isolante térmico, ele é um bom isolante térmico, né? Ele é gelado, mas ele é um bom isolante. Então, lá na Antártida, os caras podem construir as casas de gelo e lá dentro vai ser bem mais quente do que lá fora. Tá certo? Beleza? Ele é um isolante térmico. Ainda tem também a telha de barro. E aí, quando você fala de isolante térmico, você está pensando assim, poxa, então é tudo que não me deixa perder calor. Mas ele também não te deixa receber calor, tá? Então é por isso que, por exemplo, eu costumo usar o meu edredom 365 dias por ano, porque ele não me esquenta. Dá para usar no verão? Dá, ele não vai te esquentar, ele só vai manter a temperatura do seu corpo. Ele é um isolante térmico. Isolante térmico isola. Então, essa telha de barro que a gente usa muito, ela é bom para nos manter quentes no inverno e nos manter frescas no dia de verão. Porque ela não deixa o calor que vem do sol ser transmitido por condução ali para dentro. Ela não é um bom condutor. Então, o barro tem essa diferença, né? Quando a gente fala das telhas de eternites, né? Que são piores nesse sentido, né? E as janelas de vidro também, né? Se você tem um bom vidro, claro, quanto mais grosso for o vidro, mais espesso, lembra da equação? Do L da equação, quanto mais espesso for o vidro, melhor será o seu isolante, melhor será isolado termicamente a sua casa. Seja por dia quente, seja por dia frio. Tá? Então, isolar é isolar. Não é nem manter quente, não é nem dar calor, nem dar frio, nem refrigerar. Pensa na caixa térmica, né, do churrasco para isopor. Você já viu? Sua mãe, alguém já fez isso? Aquelas caixas de isopor e você põe a carne quente para levar para o churrasco e mantém a carne quente. Ou você põe a bebida gelada para levar para o churrasco, né? Seu refrigerante, seu suco, obviamente. E ele mantém gelado também. Por quê? Porque ele é só um isolante, ele vai impedir a troca de calor com o meio externo. E quanto mais grossa for a espessura do isopor, melhor será a sua caixa. Tá certo? Bom, agora tem outra questão que esta constantezinha, outro fenômeno que essa constantezinha nos explica, essa constante K, que também está relacionado com a condução, que também está relacionado com a equação do fluxo de calor. Peraí, deixa eu voltar lá na equação, só um minuto. Pronto, está aí na tela de novo para vocês a nossa equação do fluxo de calor. Tá certo? Então você precisa ter na sua mente algo que eu já discuti aqui, que é o frio é a nossa sensação de estar perdendo calor. Então, quando eu estiver perdendo mais calor, eu vou sentir mais frio. Tá certo? Então, por exemplo, na sua casa, lá num dia de inverno, acho que não hoje, bom, quando eu estou gravando, pelo menos não está um dia muito frio, você tem lá no seu quarto, enfim, em algum lugar da sua casa, a porta de madeira e o trinco de metal. E ao encostar no trinco de metal, você sente que ele está mais frio do que a porta, a parte de madeira da porta. Mas isso não faz nenhum sentido ele estar mais frio. Por quê? Porque ele está em equilíbrio térmico com o ambiente da sua casa. Ali, toda a sua casa ela tem que estar na mesma temperatura. O chão, a parede, o teto, a porta, a janela. Mas o que acontece? O que está acontecendo ali? Que fenômeno é esse que ao tocar o trinco de metal eu sinto que ele é mais frio do que a parede? Ou você já ouviu falar do piso frio? O que é o piso frio? O piso de cerâmica, né? Ou porcelanato, dependendo aí onde você mora. E ele é mais frio, ele é chamado de frio porque você sente mais frio quando você encosta nele do que num piso de madeira. Ou por que a gente usa o tapete, ou por que você pisa no tapete, você sente quentinho, pisa num piso frio, você sente que ele está mais gelado. Mas é claro que ele não está mais gelado, eles estão todos à mesma temperatura. Qual que é a diferença? A diferença é o K. É a condutibilidade térmica de cada um desses caras. E o que a condutibilidade térmica faz? Ela faz com que aumente
o fluxo de calor. Ó. Quanto maior for o K, maior é o fluxo de calor, ou seja, mais calor você perde por unidade de tempo. E por isso você sente mais frio. Lembra que o frio é essa sensação de sentir a perda de calor. Tá? Então o que acontece? O metal da porta ele tem uma condutividade maior do que a madeira. Então quando você encostou, está fluindo mais calor da sua mão, que está mais quente, para o metal do que flui da sua mão para a madeira. Então você sente mais frio. Então o mesmo vale para o piso frio. O mesmo vale, né, para comparar o piso frio com o tapete. Né? Então você perde menos calor quando você está em contato com um corpo que tem uma condutibilidade térmica menor. Então não é necessariamente que ele está a uma temperatura diferente. Tá? Então lembra que a sensação de frio está então relacionado com com essa equação aí, que é o fluxo de calor, que está diretamente relacionado com o coeficiente de condutibilidade térmica. Tá certo? Muito bem. Então, este é o fenômeno da condução térmica. Né? Falamos bastante, tem bastante aplicação prática. Esse fenômeno da condutibilidade térmica, ou da condução térmica, né? A troca de calor por condução, que pode acontecer em sólidos, líquidos ou gasosos que estejam em contato direto ou indireto e que os corpos não estejam separados por um isolante térmico, tá certo? Esse fenômeno não pode acontecer no vácuo, porque eu preciso ter a matéria ali entre os dois corpos, né? Ou preciso ter um corpo em contato com o segundo corpo que tem a matéria, que tem a partícula, porque essas partículas que vão transmitir a vibração e, por consequência, transmitir calor de um corpo para outro. E há outro fato importante, porque ele vai contrastar com o nosso próxima forma de transmissão de calor, é que aqui não há uma transmissão de matéria. Tá? As partículas não saem de uma extremidade mais quente e vai para o lugar mais frio. Tá certo? É transmitido a vibração, a quantidade que elas estão vibrando. A vibração térmica delas é que é transmitida de uma ponta para outra, ou de uma extremidade para outra, ou da região mais quente para a região mais fria. Beleza? Bom, vamos para o próximo processo de transmissão de calor. E aí nós começamos com a pergunta de se você sabe por que as chaminés das fábricas são tão altas. Esse segundo processo é o processo da convecção térmica. E nós falamos um pouquinho sobre ele na última aula, quando falamos da dilatação anômala da água. O material que é menos denso ele vai subir, o material que é mais denso vai descer. E essa transição, ou esse movimento do menos denso descer, do menos denso subir, do mais denso descer, é chamado de corrente de convecção. Tá? Então, esta segunda forma de troca de calor é uma forma de trocar calor trocando matérias, agora trocando massa, diferente da condução, né? Trocando massa de densidade diferente, por estarem em temperaturas diferentes. Tá certo? Bom, olha aí. As chaminés das indústrias, então, elas têm a função de facilitar a queima do combustível. Então, para isso, elas precisam permitir a entrada do ar rico em oxigênio e a saída dos gases provenientes da combustão, porque esses gases já não tem mais oxigênio, né? Tá certo? O oxigênio é combustível para queima, né? Lembra-se disso, né? Por isso é importante que elas sejam lançadas sejam suficientemente largas para que elas permitam simultaneamente a entrada do gás oxigênio e a saída do gás
dos gases resultados da queima. E por que eles saem? Por convecção, porque eles estão mais quentes, então eles sobem. E o outro gás está mais frio, então ele entra pela chaminé. Tá? Então é o processo que acontece aqui, por exemplo, você colocou uma água. Eu falei do gás da chaminé, mas o gás e o líquido ele vai se comportar da mesma forma. Inclusive, nós podemos agrupar os dois em um grupo chamado de fluido. O que é um fluido? É um gás e um líquido, algo que flui. Tá certo? Então, você põe uma água para ferver em uma panela e põe no fogo. Então, esse fogo vai esquentar essa panela vai esquentar a água. E primeiro quem vai esquentar... Vou trocar a cor aqui. Primeiro quem vai esquentar vai ser a água que está... Primeiro quem vai esquentar ou quem vai esquentar mais vai ser a água que está mais abaixo. E se ela esquentar, ela vai dilatar e vai diminuir a sua densidade e por isso ela vai subir. E a água que está mais densa, ela tem mais massa por unidade de volume, então ela fica mais pesada e ela vai descer. E ela vai ser esquentada e vai subir, e a que está lá em cima vai descer. Então eu crio esse ciclo chamado de corrente de convecção. Tá? Por isso essa forma de trocar calor é chamada de convecção. Tá certo? Então perceba que tu trocou calor da parte de baixo com a parte de cima, trocando matéria. Então como é que tu mandou calor lá para cima? Mandando matéria mais quente para lá. Como é que ela foi para lá? Porque ela tem menor densidade. Entende? Então este é o processo de convecção. Então por que ele não acontece em sólido? Porque as partículas não tem como elas sair daqui e ir para um outro ponto. Elas estão numa estrutura rígida. Lembra lá da nossa diferença entre o estado físico, sólido e gasoso? Perdão? Lembra disso? Então, o sólido ele é caracterizado então, por ter uma estrutura rígida. Então não tem como a partícula sair de uma extremidade e ir para outra. Tá bom? Então, o fundo aqui da panela, por exemplo, as partículas daqui não vão sair daqui e vão para lá. Estão mais quente, não tem esse sentido. Então, a convecção é isso, você troca calor trocando massa de densidade e temperatura diferente. Eu mando calor lá para cima, mandando matéria mais quente para lá. E por que ela vai? Devido à diferença, então, de densidade. Então perceba, voltando no item anterior, perceba aqui que a panela, o recipiente precisa ser do material condutor, né? Que ela vai receber calor do fogo e vai transmitir por condução para o seu material que está sendo aquecido ali, para o seu alimento, para a sua água, para o seu leite, né? Então por isso que as panelas em geral são feitas de metal, né? Porque ela precisa conduzir. E é por isso que elas precisam ter um cabo que seja revestido com material isolante, senão tu queima a mão. Surgiu uma ideia, vou fazer uma panela com material isolante, aí tu nunca vai queimar a mão, legal, e tu nunca vai cozinhar também. Tá? Precisa ser condutor para o calor passar do fogo para o alimento. E aí você põe no cabo, sei lá, põe madeira, põe um plástico, alguma coisa ali que seja isolante, então tu pode manusear o cabo da panela sem queimar a sua mãozinha. Certo? Voltando para a condução, então. Aí está a equação da densidade, né? Nós já abordamos, como eu disse na última aula, falando da... Agora não sei se é o último ou penúltimo, mas quando falamos da dilatação anômala da água, certo? Então tá aí, você dilata um corpo, ele aumenta o volume e a densidade vai diminuir. Tá? Então ele tem menos matéria por unidade de volume, então ele fica mais leve, nós dizemos. Não é bem isso, né? Ele fica menos denso, né? Ele fica mais leve. E aí o que está menos denso sobe e o que está mais denso desce. Então este é um processo natural. Esse é um processo natural, você não precisa fazer nada para que ele aconteça. Se tiver fluidos de densidade diferente, o menos denso vai ficar por cima e o mais denso vai ficar por baixo. No caso das trocas de calor, os mais densos normalmente vão ser os mais quentes. Aliás, os mais densos vão ser os mais frios e os menos densos os mais quentes, então eu consigo trocar calor
trocando esse material de densidade diferente. Bom, nós podemos aplicar isso, ou entender uma aplicação disso, olhando para os refrigeradores. Eu não sei se você ainda tem na sua casa, mas antigamente os refrigeradores, não sei se você já viu isso, mas antigamente os refrigeradores eles tinham prateleiras que eram grades. E era horrível, era um saco para você equilibrar, às vezes, alguma coisa muito pequena ali, que não tivesse uma base muito grande, ele podia ficar caindo, etc. E tal. E para limpar também era bem ruim, que você tinha que tirar. Eu sei que vocês nunca fizeram isso, mas você tinha que tirar a gradinha, passar a buchinha ali em cada uma das gradinhas da geladeira. E isso acontecia em quais geladeiras e por quê? Bom, isso acontecia nas geladeiras que tinham o congelador junto, né? Era uma porta só. Por quê? Porque nesse caso, a fonte de ar frio, como é que a geladeira resfria os alimentos? Ela usa a física, né? Então eu ponho em contato com o alimento um ar mais frio que ele. Então esse ar rouba calor do alimento. E se ele rouba calor do alimento, o alimento esfria. Simples, né? Então, nós usando a ciência ao nosso favor. Então, quem é a fonte de ar frio? Era o congelador, que ficava aqui em cima. Por que ele ficava em cima? Convecção. Porque ele manda ar frio. Se ele ficasse embaixo, o ar frio que ele ia mandar ia ficar embaixo e não ia circular. Tá? Como ele está em cima, eu estou usando a convecção ao meu favor. Eu solto o ar frio lá em cima, por convecção ele desce, o ar quente vem para cima, eu resfrio aquele ar quente que eu recebi e solto mais ar frio que vai lá para baixo e vem ar mais quente. Então fica circulando, fica acontecendo convecção o tempo todo aqui. Por isso que os congeladores dessa geladeira eram todos na parte de cima da geladeira. E era por isso que as prateleiras eram grades, para facilitar a conversão, o ar passar ali e ficar circulando, fazendo as correntes de convecção. É por essa razão que nós instalamos os aparelhos de ar-condicionado próximo do teto. Porque, pelo menos no Brasil, a gente usa o ar-condicionado principalmente para resfriar um ambiente. Não é? E não faria sentido, então, eu instalar ali embaixo, soltando ar gelado lá embaixo, porque o ar gelado ia ficar lá embaixo e o ar quente ia ficar lá em cima e acabou. Eu ia ter um consumo de energia muito maior para resfriar o mesmo ambiente. Quando eu instalo meu ar-condicionado para resfriar lá em cima, eu estou usando a convecção a meu favor, é pura física. Eu estou mandando um ar gelado lá em cima, esse ar vai ser mais denso, vai descer, vai vir um ar mais quente para cima, que eu resfrio e ele desce. E eu estou trabalhando a favor do ciclo de convecção. Certo? É por isso que os aquecedores ficam embaixo. Então, quando eu fui, por exemplo, para Gramado, fiquei numa pousada lá que tinha uns aquecedores, aqueles por calefação, que fica instalado na parede, e eles ficam próximos do chão. Porque aí é o inverso. Ele manda o ar quente sobe, o frio desce, ele aquece o ar frio e sobe, desce. Então eu estou trabalhando a favor do ciclo. Certo? Bom, e é por isso que as geladeiras de 2 portas puderam então fazer as prateleiras de vidro, que é muito mais prático, muito mais fácil de usar e muito mais fácil de limpar. Por quê? Porque a fonte de calor já não era mais o congelador que estava lá em cima, que eu tinha que trabalhar, saía um ar frio de lá e eu tinha que fazer a convecção ali dentro. Né? E eu tenho outras saídas de ar, pode abrir sua geladeira, se ela for duplex, você vai ver que você tem outras saídas de ares aí, outro mecanismo para o ar circular. Tá? Certo? Então você pode ter uma prateleira de vidro, que é muito melhor. E aí depois a Brastemp pensou e falou, bom, então também não preciso mais ter o congelador em cima, não é? É verdade, não precisa. Você pode ter o congelador embaixo. E a Brastemp diz, o inverter é plus, não sei o que. E eles pensaram isso, fizeram isso e cobram muito mais caro, por isso só por ter invertido. É melhor ter invertido?
Cara, é um pouco melhor porque, tipo assim, né? Tu usa muito mais a gaveta de legumes, que nas geladeiras condicionais ficam lá embaixo, é mais difícil de acessar, do que o freezer, que era mais fácil de acessar, você abre e alcança, né? Tá? Então, ela tem uma funcionalidade prática nisso. Você usa mais a gaveta, que fica mais fácil de usar, do que o freezer, que fica um pouquinho mais difícil de usar, que fica mais próximo do chão. Então, não tem uma aplicação física. Mas foi um pensar fora da caixa, já que o congelador não é a fonte que vai liberar ar frio, não precisa estar lá em cima, está separado, eu posso pôr ele embaixo. Tá certo? E posso cobrar mais. Por isso também. Tá? Então, este é o segundo processo de transmissão de calor, que é a convecção. Tá? Que tá aí também acontece naturalmente, é espontâneo. Se tu não quiser que aconteça, tu precisa tentar impedir, porque senão o que está mais quente vai estar menos denso, vai subir, o que está mais frio vai estar mais denso, vai descer, e esse ciclo vai ser natural. Então, essa é uma outra razão para as chaminés estarem bem altas, porque eu vou liberar por ela gases que são poluentes e que vão estar mais quentes, certo? E aí não é bom que eles fiquem aqui na nossa altura, que a gente possa respirar esses gases. Então eu mando eles mais quentes, mais alto, eles não vão descer, porque eles estão menos densos, porque eles são mais quentes. Tá certo? Beleza? Muito bem. Então esse é o nosso segundo processo de troca de calor, que é a convecção. Eu ia falar o número do próximo. Tá certo? Bom, aqui estão alguns exercises para a gente fixar essa ideia bem tranquilinho de fazer. Verdadeiro ou falso? Exercício número 1, letra A. A convecção pode ocorrer em meios sólidos? Não pode. Fake news. Tá ok? Fake news. Não pode. Ela só pode acontecer em fluidos, gás ou sólidos, né? Porque eu preciso que a matéria de uma região saia e vá para outra. B, a convecção pode ocorrer em meio líquido? Pode. C, a convecção pode ocorrer em meios gasosos? Pode. A convecção pode ocorrer no vácuo? Não, não pode. Não pode. Tá? Eu preciso ter matéria ali, né? Vácuo é ausência de matéria. Não pode ocorrer a convecção. A condução pode ocorrer em meios sólidos? Verdade. Pode ocorrer em líquidos? Verdade. Pode ocorrer em gasosos? Verdade. Pode ocorrer no vácuo? Mentira, não pode. Tá bom? Então vamos. Bom, é isso essa questão. Tem mais uma aqui. Vamos lá, vamos para a segunda. Que é tipo complete. Tem as palavras aqui entre parênteses. Você escolhe para preencher as lacunas. A letra A diz o seguinte: chamamos de fluido toda matéria que se encontra nas fases tananã e tananã. Quais fases? Vou só circular para não escrever a líquida e a gasosa. Pode completar aí. A letra B, quando um líquido ou um gás é aquecido, ele tende a aumentar ou diminuir seu volume? Aumentar. Aumentar seu volume. E, consequentemente, sua densidade, tananã, aumenta ou diminui? A densidade diminui. Partes de um fluido que seja menos densas subirão ou descerão? Subirão. Pode completar aí. E partes do fluido que sejam mais densas subirão ou descerão? Descerão. Esse é o processo de convecção. Ok? Muito bem. Chegamos ao último processo de troca de calor, o processo da irradiação. Bom, irradiação vem de emitir radiação. Então, este é um processo onde o corpo de maior temperatura troca calor emitindo ondas eletromagnéticas. Um tipo específico de onda eletromagnética. Você já deve ter ouvido falar de ondas eletromagnéticas. Hoje nossas telecomunicações estão cheias dela. Não é o tema da nossa aula ainda estudar ondas eletromagnéticas, chegaremos lá.
mas tem um tipo específico de ondas eletromagnéticas que são capazes de transmitir calor. São os chamados infravermelho ou ondas de calor. Infravermelho talvez você já deve ter ouvido falar de uma câmera que filma em infravermelho ou de um termômetro de infravermelho, não é? Então, o que é esse infravermelho? É um tipo específico de ondas eletromagnéticas que transmitem calor através de irradiação. Tá certo? Bom, então aqui nós temos no próximo slide um espectro eletromagnético. O espectro eletromagnético é o conjunto dos vários tipos de ondas eletromagnéticas, ou uma tabela na horizontal com os vários tipos de ondas eletromagnéticas. Então nós temos as ondas de rádio, rádio AM, FM, micro-ondas, rádio celular, televisão, tá tudo nessa região aqui. Então, como eu disse, nossa telecomunicação hoje tudo se baseia em ondas eletromagnéticas, né? O micro-ondas não são ondas que geram calor. Mas, professora, minha mãe tem um forno de micro-ondas que esquenta o meu leite com Nescau. Pois é, cara, mas o micro-ondas ele não transmite calor. O que o micro-ondas faz, inclusive é interessante a gente entender, ele faz as moléculas de água que tem no seu alimento vibrarem. Alguém falou vibração? Vibração está intimamente relacionada com temperatura. Então, o que ele faz é aumentar a vibração das moléculas de água presente no seu alimento. E aí ele aumenta a temperatura fazendo isso. Então, por isso, o micro-ondas é muito bom em aquecer algo que tenha água. Quanto mais água tem, mais fácil é de esquentar lá. Bom, e acima do micro-ondas, então, o micro-ondas não é quente, não é calor, ele não transmite calor, ok? Gravou isso aí, irmão? Então, beleza, é nóis. Acima do micro-ondas tem um tipo de ondas específicos que é o infravermelho, que é a onda eletromagnética que emite calor. Por que ela tem esse nome? Porque ela está logo abaixo da cor vermelha. A luz é uma onda eletromagnética. Cada uma das 7 cores aí, ou das infinitas cores, como você quiser entender, é um tipo, é um nível de onda, é uma energia de onda eletromagnética. O infravermelho está abaixo do vermelho, por isso ele chama infravermelho, assim como o ultravioleta está acima do violeta, então por isso ele se chama ultravioleta, né? E depois temos os raios X e os raios gama. Eu não sei se eu falei para vocês, mas essa tabela eu fui seguindo aqui a ordem, né, desde ondas longas até o raio gama, dos menos energéticos para os mais energéticos, né? Então, claro, os raios gama são os mais energéticos, raio X, ultravioleta, tanto que toda vez que a gente fala disso aqui, a gente fala em perigo para o ser humano, não é? Até a luz violeta não é nocivo. Mas acima dali já pode fazer mal, tanto para o olho, quanto por algum parte, tecidos mais delicados, ou o corpo inteiro, né? Dependendo da dose que você recebe. Mas, como eu disse, isso não é o tema da nossa aula. Vamos focar no infravermelho, então é uma forma do calor trocar, de um corpo mandar calor para o outro, emitindo essas ondas eletromagnéticas dessa região aí que a gente chama, ou esse típico específico de ondas com essa energia específica. Então a sua câmera que filma em infravermelho, filma no escuro, por quê? Porque ela capta o calor, ela não capta a luz. Entendeu? Não, por isso que ela filma no escuro. Ela está completamente escuro, ela consegue detectar, medindo o calor. Ou um termômetro de infravermelho, claro, porque o infravermelho está diretamente relacionado com a temperatura. Então todo o corpo vai emitir infravermelho se ele estiver acima do 0 Kelvin, né? Quanto maior a sua temperatura, maior a sua emissão. Quanto menor a sua temperatura, menor a sua emissão. Mas todo mundo vai emitir, né? Bom, então o infravermelho é uma forma então de você trocar do corpo quente trocar calor, e ele pode acontecer à distância e ele pode acontecer inclusive no vácuo, porque uma das características das ondas eletromagnéticas é que elas podem se propagar, inclusive no vácuo, ok? Inclusive no vácuo. Bom,
Então, deve ser o mais difícil ou muito difícil emitir a troca de calor por irradiação, tá certo? Não tem um material isolante da radiação, né? A radiação pode penetrar na maioria dos materiais, tá certo? Mas o que acontece? Se você voltasse lá no espectro eletromagnético, você iria perceber que o infravermelho é o tipo de onda imediatamente ao lado da luz. O que quer dizer que ele deve ter algumas características parecidas com a luz. E a prova disso é que nós podemos comprovar que aquilo que é capaz de refletir a luz também será capaz de refletir muito bem as ondas infravermelhas, ou o calor na forma de onda eletromagnética. Então, é daí que vem o uso daquelas embalagens, como está aí na tela para vocês, com um papel laminado, ou o papel alumínio que a gente usa na cozinha, ou a sua garrafa térmica. Precisamos falar da garrafa térmica. Se você entender como ela funciona, tu entendeu a aula toda de hoje, tá? O que tem? Já olhou lá dentro da garrafa térmica? O que tem lá? Café, professor. Eu falei, não isso, quando ela está vazia. Então não tem nada, professor. Não, amiguinho, olha lá dentro. Olha para as paredes da garrafa internamente. São espelhadas. Tá? Eu vou trazer minha garrafa térmica aqui para mostrar para vocês. Por quê? Porque se o espelho reflete luz, ele consegue refletir também o infravermelho. Então, essa é a forma da gente evitar que um corpo ceda ou que um corpo receba calor por infravermelho, usando material espelhado. Então, o papel alumínio ele vai ter essa função. Tá? Tem uma questão aí, depois a gente trabalha ela, mas deixa eu falar para vocês a respeito do papel alumínio. Como é que a gente usa o papel alumínio na cozinha, na culinária? Eu falei que esse nosso curso é um curso de culinária, né? Então o papel alumínio ele vai ter um lado que é mais brilhante e um lado que é mais fosco. Então quando eu quero assar uma carne, né, no forno, o que eu faço? Eu coloco o lado brilhante do papel alumínio voltado para a carne ou voltado para fora. Oi meninas, tudo bom? No vídeo de hoje nós vamos aprender como usar papel alumínio para fazer uma carne, tá bom? Deixa o seu like. Então, o lado brilhante vai para fora ou vai para a carne? Cara, pensa que o lado brilhante ele tá ali para refletir o calor, tá certo? Então, se você embrulhar a carne e deixar o lado brilhante para fora, tu vai estar assando a carne numa temperatura menor que a do forno, e isso não faz muito sentido, porque era só, se tu quer a temperatura menor, tu abaixa o forno, abaixa a temperatura do forno. Qual é a ideia por trás? Tu envolve a carne com a parte brilhante voltada para a carne, voltada para dentro, e a fosca para fora. Então, as ondas de calor, o infravermelho, vai chegar na sua carne embrulhada e vai ter contato com a parte fosca do papel alumínio. Então, ela vai conseguir entrar. Ela vai atravessar, porque não é a parte brilhante que reflete, certo? Então, ela vai atravessar, vai atingir a carne. Parte vai ser absorvida pela carne, parte vai ser refletida. E essa parte refletida vai tentar voltar para o ambiente ali do forno. Mas o que vai acontecer com ela? Oh, não. Oh, não, 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 não. Ela vai encontrar uma superfície refletiva. E ela não vai conseguir sair. Então, sabe o que tu está fazendo quando tu coloca o papel alumínio nesse esquema que eu te disse para tu assar uma carne? Sei lá, eu faço isso muito com a coxa de frango, né? Põe na forma, cobre a forma com papel alumínio com a parte brilhante voltada para fora. Tu vai conseguir fazer com que ali o seu alimento, a sua carne, ele asse numa temperatura maior do que ele estivesse aberto. Porque tu está mantendo um calor que ele perderia para o ambiente do forno ali.
usando a superfície refletiva do papel alumínio. Entende? Então, essa é a função do papel alumínio, tem nas embalagens, etc. e tal. Bom, agora tu vai enrolar um papel alumínio num pedaço de algo que tu quer manter gelado. Então, tu põe o lado brilhante para fora, né? Aí o calor do ambiente vai bater ali e não vai entrar. Se aquilo tiver mais gelado que o ambiente, né? Então, aí você poderia colocar 2 camadas de papel alumínio, né? Poderia colocar 2 também, funcionaria bem. Vocês viram que tinha um exemplo da caixa de leite e tal, né? Tinha até um link ali, é que eu passaria um vídeo, né? De um projeto que, inclusive, daqui de Londrina, que os pessoal fizeram mantas térmicas usando caixinha de leite Tetra Pak, né? Então você põe a manta térmica, você põe entre o telhado e a casa e ele vai refletir o calor. Então é uma ideia muito legal. Inclusive é um projeto que eu comecei lá no meu outro campus, mas não pude concluir. A gente queria inclusive bolar algumas ideias, fazer uma manta dupla, então de repente que serviria para o dia quente e para o dia frio. Então você fazer ou papel laminado ou espelhado dos dois lados, não é? Mas enfim, quem sabe um dia a gente possa continuar um projeto como esse, mas é uma ideia muito legal. Ok? Bom, vamos dar uma olhada nessas questões aqui. Agora, penso que é sobre as irradiações. Então, PUC do Rio. Olha que molezinha, hein? Ó, o mecanismo através do qual ocorre a perda de calor de um objeto é dependente do meio qual o objeto está inserido. No vácuo, podemos dizer que a perda de calor se dá por radiação. É a única forma de trocar calor no vácuo. Então, como é que o calor do Sol chega até a Terra? Irradiação. Tá? Porque entre a Terra e o Sol existe o vácuo, não é? Ou aproximadamente o vácuo. Federal do Rio Grande do Sul considera as 3 afirmações a seguir referentes aos 3 processos de transformação de transferência, né, de calor. A radiação pode ser refletida por objeto que a receba. Pode ser refletida ou absorvida. A condução ocorre pela propagação de oscilações dos constituintes de um meio material. Exatamente. As partículas, as moléculas. Então, está correto. A convecção ocorre apenas em fluidos. Então, os 3 estão corretos. Sim, convecção ocorre apenas em fluidos. Tá? Muito bem. Bom, muito bem. Então, estou até aumentando o meu vídeo aqui, porque eu falei que eu precisava mostrar para vocês a minha garrafa térmica, esse gadget incrível que os físicos criaram e que permite manter um líquido quente ou frio. Então, eu disse que se você entender como ele funciona, tu vai entender então os processos de transmissão de calor, porque ela está preparada para barrar os 3 processos de transmissão de calor. Eu disse que se você olhasse dentro da garrafa térmica, tu ia perceber que ela é o que? Lá dentro, espelhada. Por que ela é espelhada? Para impedir que o que está lá dentro perca calor por irradiação. Então o calor tenta sair por irradiação e não consegue. Estou desmontando minha garrafa aqui, ó, vou mostrar para vocês. Não faça isso em casa sem a ajuda de um adulto responsável. Opa, caiu a borracha. E o que eu tenho aqui? A cápsula da garrafa térmica. E como é que ela é? Espelhada também. Então ela é espelhada por dentro. Nossa, dá para ver, ó. Opa, dá para ver? Espelhada por dentro e por fora. Então, o líquido que está aqui dentro, ele não perde calor por irradiação e também não recebe calor por irradiação. Então, eu posso manter um líquido gelado aqui dentro, tá? Porque ele não vai ganhar calor do ambiente por irradiação, porque ela é espelhada. Então, aqui, beleza, matei. Não tem como eu perder calor por irradiação com a garrafa térmica.
Espera aí que caiu a borracha aqui. Bom, muito bem, mas não é a única forma de trocar calor que nós aprendemos hoje. Tem a condução. Pois é, como é que eu evito a condução? Tem duas formas de eu evitar a condução. Colocando um material isolante entre os corpos, não é? Ou colocando vácuo entre os corpos. Sim. Se não houver vácuo, não há troca de calor. Então, se você desmontar, se sua mãe deixar, seu pai, seu marido, sua esposa deixar você desmontar a garrafa térmica, tu vai ver, faz isso aqui, ó, esse movimento de pinça para abraçar a parede da garrafa, que nem eu estou fazendo aqui, ó. Tá vendo? Com a pinça aqui, ó, e faz isso. Você vai perceber que essa parede é grossa. Tá? Dá um tanto assim de grossura, meu Deus. Mas ela é leve. Por quê? Porque, na verdade, o que eu tenho aqui são paredes duplas. Eu tenho uma parede interna e uma parede externa. Certo? Certo. E o que eu tenho entre essas paredes para evitar a troca de calor por condução? Um vácuo. Ou aproximadamente vácuo. Tá vendo a pontinha aqui, ó? Essa pontinha aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Ó. Aqui é onde foi feito o vácuo entre as paredes. Então, com a parte espelhada, eu impeço a troca de calor por irradiação e com o vácuo entre as paredes, eu impeço a troca de calor por convecção. Bom, aliás, por condução. Bom, professor, ainda falta uma forma de trocar calor. Deixa eu montar a minha garrafa aqui. Muito cuidado. Qual que é a forma de calor que falta? É a convecção. Como é que é a convecção mesmo, professor? O ar que está mais quente, ou o que está mais quente sobe, e o que está mais frio desce, não é? Então, se eu tenho uma xícara de café, por exemplo, como essa aqui, tá? O meu café está mais quente que o ar, ele vai esquentar o ar que está aqui, perto dele, esse ar vai subir e vai vir um ar mais frio, e ele vai esquentar. Esse ar mais frio, e esse ar vai subir e vai vir um ar mais frio, e ele vai esquentar. Mas peraí, se o meu café está esquentando o ar, ele está esfriando. Exatamente. Então, como é que eu faço para o café da minha garrafa não esfriar por convecção? Simples. Tem uma borracha aqui, que é a borracha que caiu aquela hora que eu te falei. Veda bem. E eu faço o quê? Coloco uma tampa aqui. E pronto. Não vou perder calor por convecção. Né? Porque o ar quente vai ali, beleza. Se você não encher toda a garrafa de café, ele vai perder um pouco de calor esquentando o ar que está ali dentro, que completou, mas aí acabou a palhaçada. Né? Acabou a baixaria, acabou, esquentou o ar ali e não tem mais como você trocar o ar, calor ali por convecção, porque você tem uma tampa vedada, tá certo? Agora, se você já usou uma garrafa térmica, você sabe que o calor, o café, o chá, não vai ficar quente para sempre, né? Claro, porque não existe um isolamento térmico perfeito. Né? Não existe o zero na natureza. Não existe um corpo cujo coeficiente de condutividade seja zero. Ah, professor, mas e o vácuo? Beleza, mas o vácuo também não existe. Não existe eu não consigo criar um vácuo de zero de pressão, de zero de ausência de matéria. Tá certo? Então, claro que com o passar do tempo, o café vai esfriar um pouco, né? Também não consigo uma tampa que vede 100%. Claro também que, né, quanto tempo vai demorar para o seu café esfriar vai depender da qualidade da sua garrafa, que muito provavelmente vai estar relacionado com o preço que você pagou nesta garrafa. Tá bom? Então, no próximo slide, nós temos um exercício que vai falar disso. Vamos para ele. Tá aí o exercício da garrafa térmica, né? A garrafa térmica, também chamada de vaso de Dewar.
tem a função de evitar a transferência de calor. Se dentro dela for colocado um líquido quente, que o ambiente, mais quente que o ambiente, esperamos que ele não esfrie, ou se for colocado um líquido mais frio, esperamos que ele não esquente. Então tá aí o desenho, né, mostrando as paredes duplas, mostrando a tampa. A tampa é de um material isolante, né? Ela é feita de um plástico, que é um material isolante. Entre suas várias características, dois aspectos se destacam em relação a uma garrafa térmica. O primeiro é que ela possui paredes duplas separadas por um espaço vazio, de onde foi tirado o ar, e por isso tem-se aproximadamente o vácuo. O segundo é que as suas superfícies interna e externa são espelhadas. Baseadas no conceito de propagação de calor, explique a razão dessas duas características. Então aqui ele só destacou duas, né? As paredes do vácuo, que impedem condução e convecção, e as paredes espelhadas, que impedem a irradiação. Tá certo? Agora, claro, eu adicionei um terceiro, que é a tampa, né? A tampa vai impedir a convecção. Claro, e a tampa de um material isolante, né? Porque senão, se ele for um material condutor, ele vai aquecendo o ar que está próximo da tampa, e o ar sobe, etc. E começa tudo aquilo de novo. Tá certo? Bom, estou usando um material do Positivo, tá aí as referências para vocês, a maioria do que eu usei é de uma apostila do Positivo. E queria só relembrar aqui com vocês uma coisa que nós estudamos quando falamos da capacidade térmica e do calor específico, que é a brisa marítima e a brisa terrestre. Tá certo? Então lembra lá do Sol, como é que o Sol esquentava a areia, não é? Mais do que a água. Ou esquentava a areia primeiro do que a água. Por quê? Porque a areia tem capacidade térmica menor. Porque ela tem calor específico menor, porque tem massa menor. Ou seja, ela tem capacidade térmica menor. E aí a areia mais quente esquentava o ar que estava em cima dela. Lembra disso? Não lembra? Você vai ter que voltar lá na aula. Ainda bem que todas as nossas aulas são gravadas, ok? Você vai ter que voltar lá. E ele esquentava a areia. E a areia, aliás, esquentava primeiro a areia esquentava mais o ar que estava em cima dela do que da água. Esse ar ficava mais denso e ele subia. Convecção. E descia um ar mais frio lá, e o ar que estava em cima da água estava mais frio, ele veio ocupar esse espaço para criar essa corrente aí, né? Então, aí por isso que durante o dia o vento sopra do mar para a terra, né? E à noite se inverte, porque como a água tem maior capacidade térmica, revisitando esses conceitos, né? Ela também vai demorar mais para esfriar. Então, quando chega de noite, ela está mais quente que a água. Então, o processo é o contrário, né? O ciclo é o contrário, a corrente de convecção é o contrário e o vento vai soprar da areia para o mar. Certo? Quando a gente falou também da irradiação, então veja que isso é um conceito que a gente vai entender quando a gente estudar a óptica, né? Mas já que o infravermelho, então, ele é muito próximo da luz, o que reflete a luz reflete o infravermelho, o que absorve luz também absorve o infravermelho, não é? Então, por isso que sua avó, sua mãe, alguém falou assim, não use roupas pretas, roupas escuras no verão. Ele disse que isso está relacionado com a cor. Exatamente. Porque o que é uma cor preta? Uma cor preta é um corpo que absorveu toda a luz e não emitiu nada. Ele absorveu tudo, então você olha para ele e não tem emissão de luz vindo dele. Então, se um corpo preto é bom absorvedor de luz, ele também deve ser bom absorvedor de infravermelho, certo? E o branco é o contrário. Eu enxergo branco quando eu emito todas as luzes juntas, certo? Então, a emissão de todas as luzes juntas é a cor branco. Então, se o branco é bom em refletir a luz, ele também deve ser bom em refletir o infravermelho. Por isso, um dia muito quente, use roupas brancas, né? Ou pinta aí uma parte da parede exposta ao sol de branco e uma de preto. Você vai ver que o preto
absorveu muito mais. Vai ter uma temperatura maior do que o branco. Tá? Porque ele absorve a luz, então ele também deve absorver a radiação infravermelho, que é uma radiação eletromagnética, assim como luz muito próxima, inclusive da luz, que conserva ali as suas mesmas características, né? Com a diferença de que o nosso olho não consegue captar. Mas isso é assunto para aulas que virão em um futuro aí, não sei, não muito distante, nossas aulas de ótica. Tá certo? Sobre os processos de transmissão de calor, ficamos por aqui. Aprendemos os 3 processos hoje: condução, convecção e radiação. Vimos que eles estão presentes o tempo todo no nosso cotidiano e precisamos entendê-los para evitá-los ou para potencializá-los, caso seja do nosso interesse. Ok? Ficamos por aqui. Um abraço para todos.